Olá, bom dia para você que está ouvindo aqui a Rádio Inverso. Eu sou Leonardo. Hoje eu quero fazer mais uma reflexão com você sobre os caminhos da inteligência. Lembrando que a gente vai abordar isso com uma forma mais profunda no curso que é A Vida em Curso, que eu vou fazer junto com meu irmão, com o Flávio. E você pode entrar na loja do Flávio Siqueira e conhecer um pouco mais dos temas que a gente vai abordar, de que forma a gente vai explorar a vida e os conteúdos humanos nesse curso. Mas como a gente estava conversando esses dias sobre os processos da inteligência, falamos sobre a razão, hoje eu quero refletir com você sobre a intuição. O que seria essa intuição? Ou o que alguns chamam também de insight? Talvez pode ser uma ideia em alguns momentos. Quando ocorre algum pensamento para você que você não pensava, não tinha uma relação com o que você estava pensando, não tinha uma estruturação de acordo com o que você estava relacionando para chegar até lá. Ele vem do nada. A intuição, para simplificar, é também um aspecto da inteligência, enquanto a razão é um outro aspecto que está diretamente relacionado à lógica matemática. E uma terceira via, a gente pode dizer que é o conhecimento, que é uma outra parte que a gente também explorou nessa reflexão que a gente fez sobre os pensamentos. Então, esses vários aspectos a gente intitula em espectros diferentes, chamando de inteligência. Mas independe da razão o que a gente considera como intuição, porque ela é uma percepção que surge de uma forma talvez um pouco desordenada, se relacionada à lógica, porque a gente, aí sim, nesse caso, pode usar a razão para usar como filtro. Se aquela intuição, se aquela ideia, se aquele pensamento teve ou não alguma coerência e teve e vai ter alguma pertinência. Então podem ser os dois independentes, a intuição da razão, mas podem ser complementares. Eu digo independentes porque quase sempre eles não se relacionam, são situações diferentes. A intuição também não pode se relacionar com conhecimento, já que o conhecimento vem da memória, vem do que está armazenado, está engessado, está preso naquele compartimento da memória. A intuição também usa esses elementos, usa esses retratos, mas ela formula uma nova visão sobre determinado aspecto, determinado conceito. Talvez seria um insight de inteligência imediato, mais perceptivo e não analítico. É uma conclusão original de uma situação em que você não tinha jamais pensado dessa forma. Ou pode ser também uma percepção fora daquele contexto, como a gente estava dizendo antes, do que você foi estruturando como pensamento, que surge na medida em que a gente vai nos tornando cada vez mais abertos para desconstruir algumas verdades comuns e reconstruir possibilidades um pouco mais amplas. Então, assim surgem o que a gente percebe que pode ser um caminho agrupado de diversos elementos das nossas percepções. De forma combinada e aprofundada, a gente acaba explorando em várias faces, que aí vem a intuição, a razão e outras questões relacionadas à mente, ao cérebro. Então, a intuição se relaciona também com a realidade, já que ela expressa um pouco mais do consciente coletivo, indo além do entendimento individual. Mais uma vez, dizendo que quando você tem um pensamento que é muito relacionado aos seus conceitos, então você foi arquitetando e construindo, mas se está relacionado mais a conceitos coletivos, às vezes até confronta a sua linha de pensamento. Mas é uma intuição, é uma ideia tão original que você percebe que ela tem pertinência. Eu estou dizendo isso porque a gente tem a possibilidade, a partir desse entendimento da inteligência, de entrar de uma forma mais profunda na nossa mente, usando várias funções e de melhor forma as funções que a gente tem, de forma mais utilitária, avançando ainda mais na nossa essência, que é a combinação de várias formas, ou talvez até da totalidade das inteligências, que é a consciência. A gente vai explorar isso um outro dia de uma forma mais detalhada e mais profunda. A consciência também é uma escala, não é? Você pode perceber que a consciência pode ser usada até como uma terminologia médica para um paciente que está num estado consciente ou inconsciente. Então, você também pode indicar a palavra consciência para relacionar ao quão presente a pessoa está na realidade. Então, a gente está relacionando assim o que é real ao que é consciente.
E o que é ilusório? Então seria o inconsciente. Experimentar, se você puder conseguir, experimentar deixando algumas brechas de definições sem preencher, sem, se você puder experimentar sem julgar, é um bom princípio para você memorizar sem preconceitos, para que as ideias possam surgir de uma forma mais pura e sem tanta contaminação, já que os preconceitos em geral são infundados porque habitam na esfera do passado, sempre relacionados a uma memória já ultrapassada. É um passado que vai te prendendo e impossibilita você de experimentar por completo o presente. Por exemplo, você determina que uma pessoa, você não gosta daquele tipo de gente, de alguma religião ou de algum país, enfim, o que você quiser definir como preconceito. E se você enquadra todos nessa mesma esfera, você está usando um elemento de um passado, de uma experiência que talvez você tenha tido, e usando para relacionar todas as futuras. Por isso, esse tipo de memória é uma memória ultrapassada e que não tem mais pertinência para ser usada. E nesse campo é que o preconceito habita. Então, se você desconstruir as suas formatações originais, que vão sendo impostas por uma sociedade que vai te impedindo até aqui de pensar e de refletir, agora você pode ir além, sem esses limites que foram previamente impostos em você, sem os medos dos pecados, do conhecimento, já que você pode perceber que quanto mais você questionar, mais mal visto você pode ser. Na medida em que você questionar e usar os processos da mente ao seu favor, a reflexão, a lógica, a intuição, você pode ir além do que foi imposto para você como certo e errado. Você vai ficando cada vez mais livre para refletir sobre qualquer verdade. E nada pode se sustentar se não for com o apoio da consciência. E estar consciente é justamente isso, é nesse presente, abdicando dessas memórias engessadas do passado. É o que menos querem os poderes econômicos, políticos, religiosos que de alguma forma tentam te prender a verdades já pré-construídas. Então, você quer usar a mente como uma ferramenta avançada de entendimento? Então, se você tem esse tipo de ideia, saiba que muitos mesmo vão se incomodar com você, porque você passa a ser um reivindicador da sua própria liberdade. Então decida antes se você prefere agradar a esses muitos e viver uma vida totalmente aprisionada em conceitos ultrapassados, privados de uma liberdade essencial que é a que você nasceu, ou você quer ir além em busca de usufruir uma vida com todos os instrumentos que ela te ofereceu e até aqui foram sendo sequestrados por outros e nunca usados por você de verdade. Esse é um momento de uma desconstrução e de uma reconstrução, para que você seja a partir de agora mais avançado, mais livre e mais presente. E você pode alcançar tudo isso se você souber usar melhor todas as ferramentas que estão aí disponíveis e que muitas vezes você não usa, e o que a gente por completo, e é o que a gente chama de mente. Na medida em que você se libertar cada vez mais e se desconstruir, mais acesso e mais possibilidade você vai ter e vai encontrar. Amanhã a gente conversa mais sobre um novo tema. Você pode dar a sua opinião, a sua discussão, a sua relação de entendimento com o que eu estou dizendo, também na página do Facebook, na Filosofia Inversa. E a gente cada dia vem com um novo pensamento, com nova ideia, para chegar junto a um passo além. Até amanhã.